Bem-vindo ao Consultor Office. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 que vai mostrar para você uma maneira alternativa de construir gráficos. Imagine que você tem uma planilha e não tem muito espaço para construir gráficos. Por exemplo, gráfico de coluna, gráfico de barra, ou então mostrar algum tipo de desempenho, comparar cidades, comparar vendedores, ou meta de atingimento de vendas. Você tem uma certa meta para atingir no mês, você já está no dia 20, fez tanto de vendas, quanto você já atingiu? Você pode fazer um acompanhamento. Claro, você tem vários gráficos do Excel, mas pode ser que você tenha uma planilha que é, na verdade, um relatório gerencial e não tem muito espaço para construir. Dá para você fazer com formatação condicional, com barra de dados, mini gráficos. Você vai aprender uma maneira alternativa, usando caracteres especiais. Isso mesmo. Lembre que o Windows ele tem vários caracteres no teclado, e não só no teclado, várias fontes de símbolos. Fontes que mostram quadrados, círculos, alguns símbolos especiais. É isso que a gente vai ver. Nessa primeira aula, você vai ver um pouco do conceito, como é que você insere símbolos e caracteres especiais. Vai conhecer também 2 funções que vão ser usadas bastante aqui. A primeira função é a função charact. Essa função ela insere um caractere cujo código numérico você vai fornecer. Uma outra função, função rept, função que repete um certo trecho de texto, uma quantidade de vezes que você especifica. Ambas são funções da categoria texto. Você pode procurar no Excel, no assistente de função, e ela está disponível, as 2 estão disponíveis para você usar. Muito bem, nessa primeira aula, vamos ver um pouquinho do conceito de caracteres especiais e símbolos. Faça o download do arquivo de trabalho, da pasta de trabalho do Excel. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link, é só clicar e fazer o download do arquivo. Você vai encontrar diversas abas, diversas planilhas, e se posicione na primeira planilha. Ok, vamos começar. A primeira planilha é só para você dar uma olhadinha em como trabalhar com caracteres especiais, símbolos, e aprender a usar as funções charact e rept. Muito bem. Em qualquer aplicativo do Office que você tiver, Excel, Word ou PowerPoint, você pode inserir caracteres que são do teclado, ou até usando aquelas teclas do teclado que tem um terceiro símbolo. Por exemplo, perto da tecla Enter, você tem aquelas teclas de abre colchete, fecha colchete, você tem os numerais, o numeral masculino, feminino, aquele Ozinho, para você acessar. Você usa a tecla Alt da direita, aquele Alt GR. É claro, são poucos símbolos. O Windows ele tem para cada fonte dezenas e dezenas de símbolos. Como é que você acessa isso? Mesmo comando para Word, Excel e PowerPoint. No caso do Excel, você pode ir numa célula e usa este comando aqui. Na guia inserir, bem aqui à direita, você tem um grupo texto. Expandindo o grupo texto, ou melhor, grupo símbolos, o botão símbolo. Ele vai trazer aqui uma caixa símbolo, muito parecida com um acessório do Windows chamado mapa de caracteres. O que ele está mostrando aqui? Para esta fonte que está sendo usada, no caso aqui a fonte calibre, mas pode ser qualquer fonte comum, quais são os caracteres existentes? Aqui existe uma barra de rolagem, vou mover lá para cima, para o começo da tabela, aqui. Aqui você já pode ver os caracteres mais comuns, caracteres de pontuação, números, símbolos matemáticos, letras maiúsculas, minúsculas. Descendo um pouco mais símbolos matemáticos, sinais de moeda, frações. E aí começa uma série de caracteres
acentuados de outros idiomas. Esses são caracteres que apareceram nas versões mais recentes do Windows, chamados de caracteres Unicode. Essas fontes mais modernas conseguem guardar milhares de caracteres diferentes. Aqui embaixo você pode ver o código do caractere e o tipo, a tabela de caractere Unicode. Bom, a gente vai trabalhar com uma tabela mais reduzida de caracteres, é uma tabela mais universal e existente até de muito tempo para cá, uma tabela ASCII. Para você trocar a tabela, é só você vir aqui nesta caixinha, mude para ASCII decimal. Aparentemente nada mudou. O que acontece é que ele reduziu a quantidade de caracteres e colocou os caracteres existentes nessa tabela, que é uma quantidade menor, mas tem os mais usuais. Tudo que você precisa, letras, números, está tudo aqui. Agora, preste atenção nessa caixinha aqui, código do caractere. Esse número é o que a gente vai usar nessas atividades. É o código decimal. O que significa? Cada letra, cada símbolo tem um código nessa tabela. Por exemplo, esta letra M, que já está selecionada, o M maiúsculo, na tabela ASCII, tem o código 77. Por exemplo, o símbolo arroba tem o código 64. O símbolo e-comercial tem o código 38. E assim sucessivamente. Essa tabela tem códigos até o número 255. Esse é o limite da tabela. Bom, daqui você pode escolher qualquer letra, qualquer caractere. Lembre que o Windows ele tem conjuntos de fontes específicas para símbolos. Mude aqui em cima, onde você está vendo aqui fonte, texto normal, lá no final da lista, você tem umas fontes que começam com a letra W, pode até digitar W e você vai direto para lá. Mude para uma fonte chamada Wingdings, que é uma fonte até bem antiga. Olha só, os caracteres não são letras e números, eles são símbolos, são ícones. Mas eles também têm código numérico. Se você chega numa célula e muda a fonte para Wingdings e sai digitando, em vez de aparecer letras e números, você vai ter esses sinaizinhos aqui. É isso aqui que a gente vai usar nessas aulas. Aqui também você tem a barra de rolagem, você pode ver diversos tipos de símbolo para aplicações que você imaginar. Outro tipo de fonte de símbolo, Wingdings 2, ele carrega outros símbolos diferentes, algumas formas geométricas, estrelas, asteriscos diferentes. A fonte Wingdings 3, que é específica para setas. Você tem aqui setas finas, largas, setas em ângulo, setas curvas, setas usando formas geométricas, vários tipos. E mais uma outra fonte de símbolos, chamada Webdings. Outros desenhos aqui. Olha quanta coisa você pode usar em termos de símbolos. Você pode simplesmente escrever isso na planilha e usar como se fosse uma letra qualquer que você escreve na célula. Além desses símbolos, que você pode inserir enquanto digita, você tem essa guia aqui chamada Caracteres Especiais. Aqui são caracteres comuns para qualquer tipo de fonte. Por exemplo, você tem travessão, traço, hífen, copyright, marca registrada, símbolo de parágrafo. Várias marcas aqui que são bastante comuns. Essa caixa aqui ela é mais útil no Word, quando você digita usando esses caracteres com mais frequência, então você pode usar esse inserir símbolo e essa guia caracteres especiais. No Excel também tem, PowerPoint também.
De volta aqui na guia símbolos. Então, vamos imaginar, você alternou para a fonte WebGIMS, escolheu um símbolo qualquer. Vamos imaginar aqui que seja esse símbolo aqui de molho. Ele tem código 78, mas é claro, visualmente basta você clicar e apertar o botão inserir. Olha só, na célula ativa ele já escreveu. Se você quiser continuar inserindo mais símbolos, você pode. Vou pegar, por exemplo, esse símbolo do proibido. Para inserir, você pode acessar o símbolo com duplo clique também. Então, duplo clique, ele insere na célula. Você pode trocar fonte também. Vou mudar aqui para WinGIMS 3, que é a fonte de setas, e colocar uma seta, essa aqui é um triângulo apontando para a direita, inseriu. Vou trocar a fonte de novo para WinGIMS, pegar um símbolo diferente aqui, uma carinha sorrindo, duplo clique, mais um outro símbolo aqui, uma mão aberta. Pronto. Terminei de inserir os símbolos, botão fechado. A célula continua no modo de edição. Para encerrar, Enter. Tá lá. Os símbolos foram colocados usando o tamanho de fonte padrão, a cor padrão. Claro, se você voltar lá na célula e aumentar o tamanho, na página inicial, vou colocar um tamanho bem grande aqui. Por exemplo, 36. Olha só. Ele aumenta o tamanho dos caracteres também. Então é isso. É bastante fácil. Você usa o comando inserir símbolo, escolhe o símbolo e sai digitando. Aquele código que você viu na tabelinha de símbolos, o número dele, se você lembrar do número, você pode digitar de uma forma alternativa também. Não precisa usar o painel inserir símbolo. Aliás, é uma maneira até antiga que continua válida. Se você segurar no seu teclado a tecla Alt da esquerda e digitar no teclado numérico, aquele bloco de teclas separado, aquele código e solta, ele vai inserir o caractere. No caso de notebook, que não tem o teclado numérico separado, você pode ativar o teclado numérico, tem uma tecla de função que ativa. E você usa, claro, aquelas teclas preparadas com os números em cor diferente. É um pouco chatinho, mas dá para fazer também. No teclado convencional, um pouco mais confortável. Aí você segura a tecla Alt da esquerda, digita no teclado numérico e solta. Vou fazer uma experiência aqui. Por exemplo, o símbolo do euro. Na tabela decimal, ele tem o código 128. No Windows, o código decimal você precisa usar com 4 algarismos. Então você faz assim. Eu estou numa célula qualquer e vou digitar o símbolo do euro. Eu vou segurar a tecla Alt da esquerda. No teclado numérico, eu vou digitar 0, 1, 2, 8 e aí eu solto o Alt. Olha só o que ele escreveu na célula, o símbolo do euro. Isso aqui você pode fazer no Excel, no Word e no PowerPoint, aliás, em qualquer aplicativo do Windows. Isso é uma coisa que vem desde antes do Windows. Na época pré-Windows, que era o DOS, você tinha códigos com 3 algarismos. Então era assim, a Alt, você digitava 3 algarismos e ele colocava um símbolo. No Windows são 4. Por exemplo, você quer colocar o caractere de marca registrada. Se não me engano, é 174. Então, vamos lá. Alt 0174. Olha lá, marca registrada. É que está bem pequeno. Vamos fazer o seguinte, vou apertar Enter, volto na célula e vou aumentar o tamanho dela, bastante aqui. Vou colocar o tamanho 48. Aqui. Digitei na célula o símbolo do euro e o símbolo de marca registrada. Tá bom? Recapitulando, segura a tecla Alt. No teclado numérico, você digita um código decimal com 4 algarismos. Aí você pode perguntar, mas como que eu vou saber esse código decimal?
você pode ter como referência em vários lugares da internet, tá cheio de pontos onde você pode consultar. É só procurar uma referência à tabela ASCII. Você acha em qualquer lugar. Mas dentro desse arquivo que você fez o download, que você está usando, vá para a planilha seguinte, a planilha 2. Está aqui. Tem uma tabelinha com os códigos, os caracteres especiais da tabela ASCII. Esses caracteres eles estão todos numerados. Aqui você tem, por exemplo, as letras, números e símbolos da fonte calibre. Como é que está a numeração aqui? Aqui está o seguinte, vamos imaginar que você queira saber qual é o código do caractere arroba. Olha o arroba aqui. Primeiro você lê, nessa parte de cima, o início do código decimal. Ele é assim, 006, agora o último dígito, você lê aqui, 4. Então ele é 0064. Vamos ver um outro símbolo aqui. Por exemplo, o copyright, que é esse aqui. O código decimal dele é 0169. Copyright. Vou fazer um teste aqui. Vou chegar numa célula vazia e digitar. Segurar Alt. 0169 e vou soltar. Olha lá. Copyright. Tá bom? Essa tabelinha aqui serve de colinha até. Se você quiser mandar para a impressora, tá aí. Guarde com você. Bom, de volta para a planilha 1, vou mostrar agora o uso dessas duas funções. A função carácter. Clicar numa célula vazia aqui, pode ser essa célula grande aqui, na linha 6. Vou até aumentar o tamanho da fonte para 36 pontos. Aí fica mais fácil visualizar. A função carácter é o seguinte, você pode usar a célula para escrever funções de texto, fazer concatenações, e aí você pode inserir caracteres especiais. Se você não quiser usar Alt e aquele código, você pode usar a função carácter para inserir aquele caractere cujo número você vai fornecer. Funciona assim. Vou colocar isoladamente a função. Igual carácter. Eu quero colocar a marca de copyright. É o caractere 169. Caractere 169. E fecho a função. Aqui. Como eu estou usando a fonte calibre, uma fonte normal, nessa fonte normal, o caractere 169 é a marca de copyright. Vou editar essa célula e vou trocar para 128. É o euro. Então, você pode usar esse código decimal dentro da função carácter. Você pode embutir essa função carácter dentro de outras, como você quiser, fazer concatenação. Aí fica a seu critério. Agora, a outra função, a função rept, abreviação de repetição. Essa a gente vai usar bastante. Também vou aumentar o tamanho aqui dessa célula para 36 pontos, só para poder explicar. Igual rept. Essa função tem dois argumentos. Primeiro, o texto que você vai repetir. Geralmente é um caractere, mas você pode repetir mais. E, em seguida, quantas vezes você vai repetir. Por exemplo, eu quero repetir a letra X 20 vezes. E enter. Aqui. Não é necessário ficar apertando a letra X 20 vezes. É só colocar essa função e a quantidade, o caractere e a quantidade de repetições. Vou colocar agora uma outra repetição. Vou repetir agora esse texto aqui. Eu vou colocar um X, um hífen, 10 vezes.
Então, pode ser mais de um caractere, pode ser um texto, como você quiser. Agora, o princípio para essa série de vídeos, esse aqui é o primeiro, você está só aprendendo a trabalhar com símbolos e caracteres. Mas o princípio básico é exatamente a repetição de caracteres especiais. O gráfico ele é composto de uma série de símbolos, um do lado do outro. Então, essa função rect vai ser usada direto. Por exemplo, eu posso querer repetir essa letra X, mas o ideal é usar um símbolo que lembra um gráfico, ou que de longe assim você tem uma noção um pouco melhor de um bloco, de uma coluna. No teclado normal, uma coisa que se usa de forma comum, de forma mais corriqueira, é esse símbolo aqui. Eu vou repetir a barra vertical. Aí muita gente pode ficar com interrogação. Barra vertical, onde diabo está isso no teclado? Quase ninguém usa isso. A barra vertical você vai achar do lado esquerdo do seu teclado, perto da letra Z. Você deve saber onde está a barra invertida, entre o Shift e a letra Z. É só segurar Shift e apertar a barra invertida. Ela está em cima da barra invertida. É a barra vertical. Em alguns teclados aparece a barra com um cortezinho no meio, mas é a mesma coisa. Tá? Por exemplo, aqui, vou repetir a barra vertical 30 vezes. Olha só. Esse efeito, esse monte de barrinhas, é que dá a impressão de ser uma coluna. E o que vai acontecer no gráfico de caracteres? A quantidade de barras é que vai variar. O que vai ser calculado aqui é quantas repetições você vai usar para representar o seu valor. Esse vai ser o cálculo. É isso que você vai aprender. Isso você vai ver na aula seguinte, que vai te ensinar como fazer esse cálculo. Então, por hora, você aprendeu a usar a função rect. Aí você vai escolher o caractere que vai ser repetido e a quantidade de repetições vai ser calculada em função do valor que você quer representar. Você pode fazer também uma repetição de um caractere especial de outra fonte. Por exemplo, aqui na planilha 2, naquela tabelinha de caracteres, imagine que você quer fazer a repetição de um bloquinho, um quadradinho. Isso aqui, numa fonte normal, você não acha. Mas, vamos ver na fonte Wingdings 2. Bom, como é que você muda isso daqui? É só aplicar manualmente. Selecione toda essa tabela aqui de caracteres. Os números ficam de fora, tá? Então, toda a tabela de caracteres. Agora você troca a fonte aqui em cima para Wingdings 2. Pronto. Todas as células ele trocou o caractere. Então, em vez de você ter letras, números e caracteres especiais, você tem esses símbolos. Agora já tem bastante opções aqui. Você tem aqui o quadradinho com X, com tique no meio, mão, círculo numerado, reloginhos, círculo. Mas olha, isso aqui é interessante. Existe aqui um quadrado vazado e um quadrado preenchido. Esses dois símbolos são ótimos para fazer gráfico de caractere. Principalmente quando você faz um tipo de gráfico chamado barra de progresso. Isso daqui lembra aquilo que você já está habituado no Windows. Por exemplo, as versões mais antigas do Office, quando você salvava, aparecia lá embaixo, salvando e uma série de bloquinhos crescendo lá. Dá para você criar um gráfico com esse conceito. Então, a gente vai usar bloquinho cheio para a parte concluída e bloquinho vazado para a parte que ainda falta completar. Isso vai ficar para o último vídeo. Você vai aprender, então, a fazer uma barra de progresso usando caracteres. Então, vamos ver como é que faria uma repetição desse caractere aqui, o quadradinho preenchido. Primeiro, vamos ver o código dele. O código dele é 0162. 0162. De volta à planilha 1, eu vou editar essa fórmula aqui. Eu vou repetir o caractere 162.
Ou eu uso Alt 062, eu posso colocar a função character. Eu vou repetir o caractere 162. Quanto? 30 vezes. Na fonte calibre, que é normal, o caractere 162 é esse símbolo aqui do centavo. Agora é só trocar a fonte da célula. Agora aqui de volta, eu vou mudar a fonte para Wingdings 2. Pronto. Aqui. Bom, vou diminuir o tamanho. Aqui. Acabei de fazer 30 quadrados um do lado do outro. E, de novo, nesse tipo de gráfico, o que vai ser necessário é calcular a quantidade de repetições desses quadrados. Tá? Isso você vai aprender, então, nos próximos vídeos. Fique com a gente, tem novidades aí pela frente em termos de cálculo. No próximo vídeo você vai aprender a fazer gráficos usando repetição de caracteres. E no último vídeo, a fazer barras de progresso, também usando caracteres. Até daqui a pouco.